Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Nibiru lá, reptilianos aqui. Meu Deus do céu, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Quando eu fiz a farsa de Nibiru, o vídeo bastante polêmico lá, eu quis falar em relação a as traduções que o Zacarias teria feito, né, gente? Então, levantei naquele vídeo a hipótese de que talvez o Zacarias City fosse, por alguma razão, obrigado a fazer um trabalho, né? Ou por causa que daquele vídeo do David Parceriza, que ele tinha levantado essa questão num hangout que ele fez, numa live que ele fez com um outro amigo lá, e eles falaram que tinham muitas contestações em relação aos textos que o Zacarias teria trazido a público, né? E, pois bem, né, gente? Quando a gente está procurando, a coisa aparece, né? Olha o que eu achei para vocês aqui, que pérola. O David Icke eu conheço há muito tempo. E para falar a verdade, eu já tinha assistido essa entrevista aqui, só que provavelmente a entrevista com essa menina que é a Arizona Wilder, ou qualquer coisa parecida, né? Arizona Wilder. Eu tinha pego só alguns trechos fragmentados e agora eu tive acesso a essa entrevista na íntegra e eu achei um pedaço sobre o Zacarias City em que ela fala que até então eu não tinha percebido, senão já teria trazido isso aqui antes para vocês, porque o troço é, sabe, é bom a gente ir para corroborar as informações, gente, é bastante interessante. Então qual é que é o problema nisso tudo? Tem um pessoal dizendo aí que Nibiru existe, que Nibiru tá vindo aí, tem um fato aí de que os observatórios foram fechados, né? Não foi mais permitido o acesso aos pesquisadores, e as imagens do espaço parece que tá inacessível aí, né? As pessoas não estão conseguindo estudar, não estão conseguindo ver o que está acontecendo. Então tá bem esquisito isso aí. Chico Xavier falava do planeta Chupão, que era uma coisa que passaria por aqui, causando umas turbulências e levando embora uma boa leva de espíritos trevosos, digamos assim, né? Desses que persistem na erraticidade, né, gente? Só que, de todas as pessoas que falam sobre o Nibiru, e tem muitas pessoas, né? O Bob Jean, por exemplo, né? Ele fala que Nibiru não vai chegar antes, pelas informações que ele tem, não chegaria antes de 2020, né? Nós teríamos um tempão pela frente. O Chico Xavier previu que nós temos uma... Previu não, ele falou de uma moratória, uma coisa assim, né, que é o data limite, que é aquele pedido que Jesus teria feito. Jesus, como governador do nosso planeta e do nosso sistema solar, teria pedido um tempo para que não houvesse uma intervenção. Então, gente, vamos lá ver o data limite lá que explica toda essa história. Então, o data limite seria agora em junho, né? Então, em junho de 2019. Então, em 2020 chega Nibiru, né? Ou pelo menos ele começa a se tornar visível para nós. E eu acho que é por isso que a China vai lançar essa lua da China, né? Que a China quer botar uma lua artificial no ar, e eles dizem que é para economizar energia. Para mim, esse papo da lua chinesa artificial é uma tentativa desesperada de iludir os últimos desavisados que ainda não souberem de Nibiru e tal, e quando o troço começar a ser visível a olho nu no céu, eu acho que eles vão usar desses artifícios para enganar as pessoas. Então essa lua chinesa, para mim, não passa de tentar esconder o sol com a peneira. Mas eu acho que esse assunto de Nibiru vai se difundir tanto, vai se tornar tão popular, né, no que depender de nós, ufólogos e estudiosos aí, que não vai caber teatrinho nenhum para enganar mais ninguém. Nós estamos chegando na era da verdade, gente, e esse é que é o problema. É isso que os reptilianos estão tentando evitar a todo momento. Quando eu falo nos reptilianos, a gente não pode generalizar, só que tem um grupo de reptilianos que são Anunnakis, que estão aqui há muito tempo e que sim, dominam a nossa raça. O problema é com eles, gente, tá? Esses reptilianos aí é onde está o problema.
esse grupo de reptilianos que chegou aqui, né, se adonaram do calendário druida, ou seja, os druidas eles tinham algumas festividades deles, assim, e esses reptilianos se meteram no meio da história e começaram a se passar para o povo comum, né, não os druidas eles não enganaram e não enganam, mas ao povo comum eles começaram a se colocar no lugar dos deuses, que os próprios druidas sabem da existência, né? Ou seja, se atravessaram no meio do caminho e começaram a perseguir os druidas muito, né? Perseguiram também os arianos, os verdadeiros arianos. Isso é uma outra história que a gente vai abordar aqui também. Mas, enfim. Gente, o que importa é o que essa moça fala. Então, Nibiru tem, né? Mas a farsa de Nibiru é a maneira como a versão Anunnaki está sendo apresentada. Essa versão do Zecharia Sitchin, né, que já foi contestada, e parece que toda aquela história do livro do Enki, Memórias de um Deus Extraterrestre, onde tem todos aqueles diálogos, né, os diálogos entre Enki, entre Enlil, enfim, a confusão toda de como aconteceu e de toda a história que está lá, né, para quem leu já o livro de Enki, Memórias de um Deus Extraterrestre. Então, gente, algumas pessoas estavam dizendo que toda essa parte foi inventada pelo Zecharia Sitchin. A gente fica pensando, mas por que o Zecharia Sitchin inventaria? Ele foi pressionado, ele foi... Bom, olha onde é que vai parar a coisa. Essa menina aqui, ela era usada para rituais satânicos dessa ordem dos Illuminati, que eles chamam de Illuminati, que na verdade são os reptilianos. Então, ela desde pequenininha, de antes de nascer, ela foi preparada para esses eventos reptilianos e satanistas, né? Que é o sacrifícios com sangue e tudo. Ali ela descobriu todos os dominadores do mundo, então ela já viu a Rainha Elizabeth, Tony Blair, George Bush, Bill Clinton, tudo reptiliano, gente. E ela, como ela é de uma linha genética que era interessante para eles fazer os cultos, por causa que a raça reptiliana precisa da raça humana para usar como intermediário para chamar os próprios antepassados deles. Então, e por isso que eles tentaram hibridizar tanto a raça deles com a nossa raça, para ver se eles conseguiam desenvolver essas coisas que só os humanos têm e eles não têm. Então é complicado, gente, é bem profundo o assunto. Então, ela fala que a Hillary Clinton, por exemplo, ela conheceu e ela viu a Hillary se transformar em reptiliana muito antes da Hillary ser famosa, quando ela se tornou primeira-dama, a esposa do Bill Clinton, quando ele ganhou a eleição. Então, e outra pessoa que ela viu lá como reptiliano, que era simplesmente mais um do grupo dos que se transformavam em reptiliano nos rituais que ela participava, né, forçada, ela era uma escrava desses rituais. E agora, eu vou deixar aí, gente, no nosso playlist Nibiru, a farsa, todos esses vídeos relacionados estão lá, inclusive esse que eu estou mencionando. Então procurem lá, Nibiru, a farsa, essa pastinha dentro do nosso playlist, vai encontrar lá esse vídeo, que é uma entrevista do David Icke para essa menina aqui, que é a Arizona Wilder, né? Então ela conta que ela viu o Zecharia Sitchin lá, só que ela só relacionou ele depois que ele ficou famoso expondo os livros, as traduções das plaquetas cuneiformes lá, de escrita cuneiformes, que seriam as traduções sumérias, né? E ela conta como ele é do mal e que o trabalho dele dentro da hierarquia dos reptilianos lá, que ele era um reptiliano, e ela menciona que ela viu ele se transformar em reptiliano, né? Ela viu a identidade reptiliana dele, e o trabalho dele, desse negócio, desses livros que ele lançou, era justamente o de desinformar. Como ela diz aqui, ele é um grande desinformador. E eles usaram da religião e usaram da política da época lá de Roma, coisa e tal, lá quando... não Zecharia Sitchin, né? Mas começou lá toda essa história de distorcer tudo e começar a enganar, e usaram da religião católica. Então o Vaticano, gente, doa a quem doer, mas a verdade é que isso logo virá à tona, né, para os espertos.
tá atolado até o pescoço nessa história aí. O Papa Francisco, se ele próprio não for um reptiliano, ele tá atolado até o pescoço, tá totalmente compromissado com o plano de permanência de poder dessa raça que tá aí. O que eles querem é permanecer no poder. A briga deles com o pessoal da federação é que, como eles mexeram no DNA lá atrás, do hominídeo, colocaram um pouco do DNA deles, que é a nossa parte reptiliana que o ser humano carrega, que é justamente essa parte que atrofiou o ser humano, né? Porque senão nós seríamos iguais aos druidas, e é justamente essa manobra deles é que eles vão tentar. A gente já falou várias vezes, né, pessoal, sobre isso. Então, para quem nunca ouviu isso, procure os outros vídeos do canal de antes, que a gente já debateu bastante sobre esse assunto, tá? Então é isso, pessoal. Descobrimos agora então que o Zacarias Sitchin era um desinformante, que ele era um reptiliano e joga no time deles. E o trabalho dele dentro da hierarquia do negócio deles era justamente, né, a missão dele é justamente nos enganar com essa história toda da farsa de Nibiru que eu falei. Então, ó, tem alguma coisa vindo aí. O próprio Zacarias Sitchin, né, e talvez aí esteja uma das desinformações, ele falava que ficaria até 2060 para Nibiru chegar aqui. Né? Daí o Bob Jean, que é um outro cara que tem acesso não só as fofocas espirituais, porque ele também interage com a 4D, mas dos militares que também têm contato com aqueles que não são espíritas, mas que são habitantes de outros planetas mesmo, né? Porque tu pode ter o contato com o ser humano desencarnado que vive na 4D e que pode relatar as coisas da 4D, mas também tem os seres de outras orbes e outros planetas que trazem informações diferentes também, mais abrangentes nesse contexto intergaláctico dos nossos irmãos cósmicos. Tá, gente? Então aí, ó, se descortinando a verdade, Nibiru existe, é o planeta dos Anunnaki, mas a história que nos foi contada, né, do Zacarias Sitchin, então todos aqueles fanáticos por Zacarias Sitchin, né, com todo respeito a todos, eu também já fui já falei isso aqui, já me retratei por ter acreditado no Zacarias Sitchin, não imaginava que ele seria um reptiliano. E eu pergunto para vocês, qual seria a motivação desta menina aqui mentir? E olha quem que está entrevistando ela, é o David Icke. Então, para qualquer ufólogo que já tem alguns quilômetros andados nessa estrada de estudos ufológicos, sabe quem é o David Icke, sabe da credibilidade que esse cara tem. Então, gente, a gente vai descobrindo as coisas dentro do mundo ufológico que nós achávamos que era de tal forma, né, que a própria história dos Anunnakis. Agora a gente já começa a ver com outra ótica, porque antes a gente via a história dos Anunnakis contada pelos Anunnakis. Agora nós estamos vendo a história dos Anunnakis contada de fora. E aí a gente vê o verdadeiro papel dos Anunnaki, aonde eles se encaixam. E por que eles estão querendo esconder a verdade? Porque eles estão aí até hoje. Pessoal, outra coisa que nós temos que ter um pouco de maturidade nessa hora é nós vislumbrarmos o fato de que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana que se transforma. Bill Clinton, George Bush, esses caras todos. Né? Então, e daqui a pouco está acabando essa necessidade deles perante, talvez isso tenha alguma coisa a ver com essas resoluções do Comando Intergaláctico, mas eles não vão mais precisar ficar escondendo o seu shape, eles vão poder utilizar a forma natural deles, até porque, pelo que consta, é bastante cansativo para eles ficar se disfarçando para nós toda hora. Então daqui a pouco eles vão poder mostrar quem eles são. Então nós vamos ter que saber lidar muito bem com isso. Vocês conseguem fazer um exercício um pouco mais profundo quando vocês pensam em que vocês estão num restaurante ou num lugar e, gente, não é um cara com uma fantasia, não é uma doideira, não é uma piada. Está ali, do seu lado, vida real do Tibilisca, não é um sonho, está ali uma criatura, um reptiliano, que é um ser que já existia antes da nossa raça existir. Entendeu? Só nós que não sabíamos, ele sempre existiu, mas é uma novidade dentro dos nossos conceitos. Parece tudo muito louco, muito fantástico. Como é que a gente vai conviver com isso, pessoal? A gente não, né? A gente tem polarização entre haddadistas e bolsonaristas, brancos e negros, ricos e pobres, homos e héteros e por aí afora, né? Como é que a gente vai lidar com uma raça de outro planeta, totalmente diferente?
E aí, dentro dessa história de mostrar os bonzinhos como ruim, de tentar pintar os ruins de bonzinho para nos enganar, e eles dizem para nós que os bons são os ruins pra gente nunca poder chegar perto dos bons, a gente acaba tendo medo dos que seriam os bons, desses que tentam realmente nos passar a verdade, né? Engano em cima de engano. Então é essa propaganda, gente, de linguagem em inglês, enfim, que é o ETzinho. Que é o ET com os dentão lá, que ele brinca, ele diz, depois que eu aprendi a falar, eu me sinto mais de outro planeta. E aí ele vai tomar, ele diz, hot, ele se queima, então é bem divertido, né? É um ET azul, assim, tal, com cabeção escamado, parece um reptiliano. E botaram um aspecto todo monstruoso. Ele tá olhando o cardápio numa cena da propaganda e ele diz, estou com fome que eu poderia comer vocês. Aí os dois caras ficam meio olhando assim. Aí ele diz, não, tô brincando, gente. Ele brinca, né? Então é uma parte de humor que fica em cima disso. Então quando tu assiste aquilo, só que o problema, e aqui é que eu peço maturidade quando vocês forem principalmente assistir o vídeo dessa entrevista do David Icke com a Arizona, é que os reptilianos realmente se alimentam de carne humana. Esse povo todo que foi mencionado que são os reptilianos, eles fazem os rituais, e aqui eu digo para tirar as crianças da sala que o papo é sério, aqui é só para adultos, e esses rituais satânicos acontecem, entendeu? Eles acontecem, e eles realmente comem carne humana, e até hoje eles fazem isso, entendeu? Só que o que é demoníaco para nós, alguma coisa para eles, quando a gente mata a vaca, a galinha, a ovelha, a cobra, largados e pelados, qualquer coisa que tiver vida que tu puder matar para comer, os caras comem lá, qualquer coisa. Então para eles, nós estamos dentro desse qualquer coisa. Então, para nós pegar e julgar e condenar eles que nos vê como comida, talvez a gente deveria se rever o nosso conceito em relação a quem a gente come. Eu não sou vegetariano, gente. Se eu tiver que matar um boi, talvez eu vire vegetariano, mas enquanto ele cai em formato de bife no teu prato, tudo bem, como bom gaúcho, churrasquinho, né? Mas tá errado, pessoal. Tá errado. Da mesma forma como a gente acha um absurdo eles comerem carne humana, né? Porque o ser humano é uma criação divina, os animais também não são uma criação divina. Então, dentro de conceito, isso é discutível. Agora, os reptilianos existem, aquela doce velhinha que a Rainha Elizabeth come carne humana, então a gente tem que aprender a lidar com esses conceitos, a gente tem que amadurecer isso aí, né? Não é viagem na maionese, isso existe. É claro que eles não podem, digamos assim, que nós somos animais protegidos. Não pode estar virando comida assim, não é bem assim, existem leis, né, para que... Mas isso acontece nas bases, os reptilianos comem carne humana, né, são carnívoros. Para eles, nós e uma vaca é a mesma coisa, a diferença é no sabor, então muito cuidado com tudo isso, ok? Zecharia Sitchin era um destes, ok? Segundo o relato aqui da nossa Arizona e do David Icke. Então, com essa eu deixo vocês hoje, meus queridos, e... De novo, temos que ser muito maduro para lidar com tudo isso. E ainda mais com a possibilidade que dentro de algum tempo a gente pode estar andando e pode topar com essas criaturas por aí. Então, são bons, não são? Quais que vão querer se alimentar da gente? Né? Talvez eles até quisessem, mas eles vão ter que respeitar uma lei. Né? Essa lei não vai poder ser infringida, então eu acredito que nós temos uma proteção. Né? Ainda hoje, pelo que eles dizem, pelo que ela própria diz... Né? Não, desculpa ela não, mas no final do vídeo dela tem um comentário do cara que postou esse vídeo aí, se vocês assistirem na íntegra, e ele fala de novo aquilo que a gente sempre repete no canal. Se tu conseguir manter o teu padrão, né, vibratório ali, se tu conseguir aquela velha coisa, se tu conseguir não ter medo, né, e tu tiver a consciência, principalmente a consciência de que eles não têm poder sobre ti, eles não chegam em ti. Agora, se tu se desesperar e alimentar eles, né, enfim, é por aí. De qualquer forma, como se depender dos reptilianos, né? Vamos fazer outros vídeos, talvez, mais específicos sobre isso. Já falamos dos arcontes aqui, né? Então, ok, gente? A diferença é que os reptilianos, eles estão aqui entre nós. Um monte de celebridade que tem por aí, que a gente vê na televisão toda hora, a gente não faz a menor ideia. E é difícil falar isso. Não duvido que muitos vão deixar até de se inscrever no nosso canal, vão aqui, vão fugir, vão demandar, mas esse cara enlouqueceu de vez. Mas não, gente.
É por isso que quando eu falo em maturidade, esses caras existem, eles estão por aí, a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, quanto antes a gente acordar para esse assunto e começar a pesquisar e estudar, para não se apavorar quando chegar a hora, porque não vai demorar muito, o pessoal tá aí entre nós, pessoal. Sem precisar, porque enquanto eles estão aqui ao nosso redor e a gente não percebe, porque eles estão com o disfarce, né? Tudo bem, mas é a hora que eles encherem o saco, porque é cansativo para eles manter o disfarce. E eles estão loucos para dizer, os humanos que se ferrem, cara. Eles que... Sabe aquela história dos incomodados que se retirem? Então, por enquanto, se eles se mostrarem, estraga o jogo deles. Mas dentro de pouco tempo que eles implantarem o que eles querem implantar, eles não vão mais precisar. Então, entre eles querem que essa nova ordem mundial, que esse governo oculto, por eles já teria assumido há muito tempo, porque é a hora que eles não precisam mais ficar se escondendo. Entendeu? Tá complexa essa questão toda. Então, meus queridos, ficam com vocês por aqui. E lembrem-se que Jesus era um druida, e os druidas, os reptilianos não botam a mão. Então, se nós formos estudarmos os druidas e procedermos como eles, estaremos protegidos. Mas a paz de Jesus e os ensinamentos de Jesus já são mais que suficientes. Os de Chico Xavier também. Beijo, tchau.